Vamos falar sobre tecnologia e sobre o impacto, principalmente da inteligência artificial, diretamente na nossa vida. Pelo segundo ano consecutivo, uma pesquisa global realizada pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o IEEE, revela que a inteligência artificial será a tecnologia mais importante no futuro. Também há uma expectativa e a previsão de que a inteligência artificial, a computação em nuvem e a robótica sejam as áreas mais cruciais da tecnologia até 2025. A inteligência artificial lidera o grupo com 64% dos líderes enfatizando a sua importância, seguida pela robótica com 36%, pela computação em nuvem com 30%. Realidade que já está presente na vida de muitos brasileiros. E realidade sobre a qual nós vamos conhecer um pouco mais a partir de agora, conversando com o professor Euclides Schuma, professor e pesquisador da Unicamp e a Universidade Estadual de Campinas e membro sênior do IEEE, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Professor Euclides Schuma, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Da Rádio Bandeirantes, é uma honra poder estar aqui, poder esclarecer aí as tendências tecnológicas para 2025, né? Porque nesse caso aí, inteligência artificial vem ganhando bastante espaço, né? É parte desse estudo, né? Impacto da tecnologia em 2025, com líderes globais de tecnologia do Brasil, da China, da Índia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. A tecnologia ela já é a mesma para todas essas grandes nações ou, assim como aconteceu em outras etapas da nossa história, a gente recebe a inteligência artificial com um pouquinho de atraso. Mudou esse cenário? A inteligência artificial disponível nos nossos computadores é a mesma para boa parte do mundo? Sim. Para boa parte do mundo, a tecnologia de inteligência artificial é a mesma, né? Isso se deve ao fato também, devido à globalização da tecnologia, né? Existe uma tendência aí de globalização da tecnologia, principalmente de oferecer serviços, né, pela internet, que é o caso aí da inteligência artificial. Agora, o brasileiro já entendeu como usar a inteligência artificial como um aliado no mercado de trabalho, professor? Olha, sim, eu acho que o brasileiro já está compreendendo, né, que a inteligência artificial é mais uma ferramenta para o trabalho dele, né? E ele já vem, claro, né, aos poucos, né, todo mundo, porque é algo muito novo também, né, para todo mundo, né? Ele já vem aí colocando no seu dia a dia para automatizar algumas tarefas, né, que são mais chatas ou repetitivas, né? E nesse caso aí, ou, né, para fazer aí análises de dados, né, é uma ferramenta muito importante aí. O brasileiro já está assim, né? Os profissionais brasileiros são profissionais bem qualificados, né, desse ponto de vista aí de uso de tecnologia. Os entrevistadores questionaram, né, os CEOs, os CTOs do Brasil a respeito de onde se imagina que esteja em 2025 já a presença maior da inteligência artificial. As principais respostas: telecomunicações, 45%, serviços bancários e financeiros, 42%, mídia e entretenimento, 38%. Como é que o senhor vê o uso de tecnologia nessas três funções? Telecomunicações, no nosso entretenimento e nos serviços bancários. Já há muito da presença da inteligência artificial e de outras tecnologias. O que se espera de avanço, já pensando para 2025, professor? Olha, para 2025, a inteligência artificial tende a ficar aí mais presente e mais robusta também, né, às falhas que acontecem hoje em dia, né, que o pessoal chama que está alucinando, né? A verdade é que muitas vezes ele fala, está alucinando, né? Então, essa parte,
né, tende a melhorar bastante para 2025, né? E as pessoas também, né, como ela foi agora aberta para o grande público, né, as pessoas vão, digamos, moldando, né, quais são as principais aplicações, né, do uso da inteligência artificial que são mais importantes aí, né, conforme aí vai evoluindo a ferramenta. Nós estamos conversando com o professor Euclides Schuma, professor pesquisador da Unicamp, membro sênior do IEEE, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. A pesquisa também ouviu personagens fora do país e por lá o que aparece na pesquisa global do Instituto do Impacto da Tecnologia revela que, pelo segundo ano consecutivo, a inteligência artificial lidera a lista das tecnologias mais importantes para o próximo ano. Quando solicitados a selecionar 3 principais áreas tecnológicas, nos Estados Unidos, nas outras nações que foram ouvidas, inteligência artificial em primeiro lugar, computação em nuvem e robótica. Na aplicação do dia a dia, já é possível trazer também conceitos do que acontece fora do país de computação em nuvem, de robótica, para uma grande massa da população brasileira, ou isso ainda está restrito às maiores empresas do Brasil, professor? Olha, em relação à questão de aplicação, né, da inteligência artificial, né, nós temos que sempre olhar, né, do ponto de vista onde ela vai ser mais facilmente utilizada, né? Então, começa ali pela alta tecnologia, né, que são os desenvolvedores de software, de hardware, né, de dispositivos, né? Nesse caso aí, eles são os primeiros que já estão utilizando, inclusive, né? E conforme a tecnologia vai evoluindo, né, ela vai amadurecendo também, ela vai penetrando para a grande massa da população, né, para todo mundo, né? A tendência, é claro, é sempre melhorar, né? Mas esse processo é que nem do 5G, né? Quando o pessoal pergunta, fala, olha, é importante que vá gradualmente, né? Vai aos poucos, a inteligência artificial vai ganhando, vai sendo implementada, porque é uma ferramenta com um grande impacto, né, na vida das pessoas. Então a gente tem que ir aos poucos, vendo onde que ela pode ser melhor utilizada, né? Mais bem empregada, né? Para não cometer erros aí, né? Costumo dar o exemplo, né? Da bomba nuclear, né? Da energia. Então, é importante fazer o uso gradual para não causar problemas para a sociedade, né? Às vezes a pessoa fala, olha, está devagar. Não, é importante que seja adotada aos poucos mesmo, né, para não gerar nenhum problema. As pessoas, quando veem tecnologia, só vê como o lado bom, né? Não vê o lado que pode ser ruim da tecnologia, não é verdade? Então, você tem que fazer essa implantação aos poucos mesmo. Agora, professor, o estudo ele mostra também um termo aqui que não é tão comum, ou pelo menos ainda não tão popular no nosso dia a dia. 35% dos entrevistados, dos tecnólogos que foram pesquisados, esperam iniciar a integração e implementação da computação quântica nas operações das empresas em 2025. O que seria a computação quântica, professor? Olha, a computação quântica trata-se de uma nova tecnologia disruptiva, né? Algo que a humanidade vai ser um grande, grande avanço para a humanidade mesmo. Agora, que vai ser implementado já em 2025, isso é difícil. Isso daí vai estar disponível, né, somente para as grandes empresas multinacionais, né? É uma tecnologia muito cara, que ainda está em desenvolvimento, está sendo aprimorada, né? Existem computadores quânticos reais, existem. Só que, digamos, a implantação desses computadores quânticos para as tarefas do dia a dia, né, ainda é muito limitado, né? Ou seja, uma tecnologia com um grande risco, né, ainda. Então, achar que as empresas já vão investir massivamente em 2025
é muito otimismo, né? Agora, que realmente vai levar a humanidade para um outro patamar tecnológico, sem dúvida nenhuma, né? A computação quântica ela vai permitir resolver problemas que até hoje, né, os computadores precisam, por mais que seja paralelo, precisariam aí de milhões de anos para, né, usando os melhores supercomputadores, ainda assim precisaríamos de milhões de anos, né, para resolver os problemas, como criptografia, por exemplo, né? Criptografia, a codificação da informação que mantém tudo seguro na internet, né? Com computadores quânticos, quando eles tiverem amadurecido suficientemente a tecnologia, né, vai ser possível resolver isso, né, esse tipo de problema praticamente instantaneamente, né? Então, é outro, digamos assim, vai ser uma tecnologia que vai resolver muitos problemas para a humanidade, né? Desenvolvimento de novas vacinas, por exemplo, né, muito mais rápido, de novos produtos farmacêuticos, de novos remédios, né, de novos materiais, né? Então, vai ser assim, a humanidade realmente vai conseguir ter um salto aí. O que as empresas estão fazendo em relação à computação quântica é investindo, né, aos poucos, né, para ela ir ganhando esse know-how, né, treinando os funcionários, capacitando os colaboradores, né, toda a comunidade para fazer o melhor uso dessa tecnologia, porque também é uma forma totalmente diferente de se pensar a computação. Tá? Não é como a computação tradicional hoje, é completamente diferente, né? É outro conceito. Então, tudo isso necessita aí também, claro, para ganhar essa escala que todo mundo quer, de muitos e muitos profissionais, né? E o mercado ainda não tem toda essa quantidade de profissionais. Professor Euclides, para a gente finalizar, nós crescemos, eu sou de uma geração, mas não é de hoje, que vem de Hollywood, da literatura, a discussão a respeito da inteligência artificial e de como a tecnologia pode mudar completamente a nossa relação com o mundo, para o bem e para o mal. E aí a gente cresceu assistindo de Exterminador do Futuro ao Westworld, passando por Matrix, Black Mirror e tantas outras séries, filmes, livros que falam a respeito de um controle de máquinas que deixa, assim, muita gente no país assustada. O quanto que a gente deve se divertir com as opções que existem de entretenimento, com as discussões que tem de Hollywood, e o quanto que a gente deve ficar atento para que aquilo que parece uma distopia não se torne uma realidade, professor? Olha, é importante as pessoas, né, viverem a realidade, o mundo real, né? Eu estou vendo muitos programas de televisão que já estão alertando as pessoas sobre esse uso, né, massivo da internet, o dia inteiro, né, conectado, recebendo mensagem, aí se estressa, aí o problema se resolve sozinho, depois de uma hora, aquele estresse que gerou a mensagem, por ser instantânea, nem fazia tanto sentido, né? Então, as pessoas têm que adotar o uso da tecnologia de forma consciente, né, pensando no seu bem-estar, tá? Você utilizar a tecnologia somente, né, para digamos, uso profissional, mas fora do ambiente do horário profissional, né, talvez não seja muito saudável, né? Eu acho que é importante as pessoas viverem numa sociedade real, né, no mundo físico real, né? Inclusive, né, não é só os smartphones, né, toda a tecnologia, né? Hoje as pessoas também, os streaming, tudo isso, né? Tudo. A internet traz muitos benefícios, né? Mas ela também traz aí, né? Como sempre, como toda tecnologia, problemas, né? Estamos aí com uma geração, né? De pessoas, né? De jovens que começam a ter problema de ansiedade muito cedo, né? Isso não é bom, né? É bom praticar um esporte, conviver com os amigos no mundo real, né? Se encontrar, interagir, né? A presença humana é muito importante, tá? O dia que nós não fomos mais importantes um para os outros, a humanidade entra em colapso. Então é importante as pessoas terem essa visão, né, de a tecnologia tem que ser focada no ser humano,
né, para o bem-estar do ser humano, né, de todos os seres humanos, né, de todos os seres humanos. E não apenas para gerar aí um individualismo ou gerar um ódio, né, é para gerar coisas boas, sentimentos bons. Né? Quando os pesquisadores desenvolvem tecnologia, eles pensam sempre nos sentimentos melhores, nas coisas melhores. Né? É muito importante as pessoas terem isso em mente. Então, se ela acha que está atrapalhando, né, desliga, deixa um pouquinho ali, se afasta um pouco dos aparelhos, né, tenta fazer isso para você ver, né, como vai ser difícil as primeiras horas, os primeiros dias. Né, é algo gradual. Poucas pessoas têm esse controle de parar imediatamente, né, e muitas nem podem, né, devido ao uso profissional. Mas por isso que toda tecnologia tem que ser adotada com critério, né, e para o seu bem-estar. Você vê que está fazendo mal, né, para de usar, vai devagar, né, vai diminuir no uso, até que você encontrar um ponto de equilíbrio aí, né, entre a utilidade, né, da tecnologia e os malefícios, né? Tem que ter um equilíbrio aí, tem que ser uma ferramenta para o bem-estar, para ajudar a humanidade, não para atrapalhar a humanidade. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o professor Euclides Schuma, professor e pesquisador da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Professor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte no Manhã Bandeirantes. Foi um prazer estar com o senhor aqui nesta segunda-feira e espaço sempre aberto para falarmos de algo que é caminho sem volta, é a nossa realidade do futuro. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos aí, uma boa semana a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.